E eu já falei isso algumas vezes, mas talvez agora eu consiga falar com mais claro, né? Porque a gente vai aprendendo também, né? Quando a gente publica um livro e coloca ele para vender, a gente dá um passo muito importante, porque a gente deixa de ser um escritor, né? E a gente passa a ser o quê? Um vendedor. Muito bem. Quando você vira um vendedor, sendo que o produto é seu, você acabou de empreender. Você virou um empresário, porque você tem agora um produto e que você quer vender. E as suas dificuldades como empreendedor vão ser as mesmas de como qualquer outro empreendedor, né? Você vai ter que ir lá, se dedicar, traçar algumas estratégias, entender a fase que você está, buscar público-alvo, colher feedback, melhorar aqui, melhorar ali e tal. E eu comecei a fazer essa analogia na minha cabeça. Eu já fazia isso faz tempo, mas nunca ficou tão claro como ficou agora, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu consegui. Depois eu vou até acatar a sugestão do Thiago, do nosso marketing, que eu vou montar até um PowerPoint e vou gravar um vídeo explicando para ficar bem claro. Mas eu quero que vocês comecem a entender já a importância. De novo, quando a gente publica um livro, ou vamos falar de livro, que é o nosso caso, a gente publicou, a gente deu o primeiro grande passo, conseguimos publicar o livro, legal, publicamos. Não adianta, e eu já falei isso algumas vezes, mas vou entrar nos detalhes, a gente achar que vai sair vendendo, porque isso não vai acontecer. Não porque o seu livro é ruim, longe disso, mas porque simplesmente as pessoas não conhecem o seu produto. Não adianta eu criar um produto que eu acredito ser maravilhoso e as pessoas não conhecerem o meu produto. Muito bem. Acompanhe o raciocínio, tá, galera? Acompanhe o raciocínio. Se vocês tiverem amigos escritores, tragam ele aí pra live. Então vamos lá. Você criou um produto que você acha que funciona, que é o seu livro, que você acredita que a sua história é muito legal, e você jogou pro mercado, lá publicou, na Wiclap, na Amazon e tal, mas aí as vendas não acontecem. Por quê? No primeiro momento, porque as pessoas não conhecem o teu produto. Aí você vai falar, já entendi. E que eu tenho que fazer propaganda? Eu vou falar não. Eu vou falar coisas rapidamente nessa live, tá? Que eu acho que, por isso que eu espero não incomodar ninguém com o que eu vou falar, mas que ninguém nunca vai falar pra você, e eu percebi isso e entendi o porquê, tá? Acho que isso que eu vou falar pra você, talvez 0,5% do mercado, com transparência, falaria. Ué, mas o Betinho, você tá falando pra mim que eu não vendo porque as pessoas não conhecem meu produto? Não. Então, para conhecer o meu produto, eu tenho que fazer propaganda assim que você publicou o livro. Aí eu falo para vocês, não, tá errado. Porque quando você coloca um produto no mercado e você sai fazendo uma série de... Vamos supor que você invista lá em propaganda do teu livro. Se você atingir um número muito grande de pessoas com a propaganda e as pessoas lerem o teu livro e não gostarem, elas vão falar mal. Então essa propaganda ela vai sair pela culatra. Você investiu um caminhão de dinheiro num produto que você acredita, que você e só você acredita que o negócio é bom, e você vai lá atingir algumas pessoas, elas vão comprar teu livro e vão falar mal do teu livro porque só você gostava. Não quer dizer que elas gostaram. Então investir em propaganda, qualquer coisa que vocês imaginem nesse primeiro momento, quando você publica o livro, não faz sentido. Assim como, por exemplo, na Wiclap, vocês entenderem, eu vou sempre fazer uma analogia, tá, com a empresa. Quando a gente montou a Wiclap, a gente não investiu em propaganda. O que a gente fez? Vamos fazer alguns testes, né? Colocamos um dinheirinho, etc. Vamos fazer alguns testes, ver se tudo funciona, colher algumas informações, e dessas informações a gente melhora um pouco a Wiclap com algumas coisas que sejam... Por exemplo, você vai lá, você publicou o teu livro. Aí, um familiar teu vai lá e compra, por exemplo, tô dando um exemplo, ele vai lá e pega lá uma história que não tem pé nem cabeça, que pra você fez sentido, mas pra pessoa não fez. Não que isso seja um problema, mas só vou dar de exemplo, com muitos erros de concordância verbal, ou erros de português, ou enfim, ou a pessoa não gostou, tal. Claramente ela não vai indicar o seu livro e vai falar mal, né? Então, o que você tem que fazer nesse primeiro momento? Você tem que testar o seu produto.
tá? Você tem que testar. Então, o primeiro momento é testar o produto. Você publicou o livro. Independente de onde seja, tá? Eu estou falando como estratégia mesmo. Você tem que adquirir pelo menos um e você vê o seu produto que você vai vender, como que ele está. Pô, gostei da qualidade, não gostei. Revisou, opa, achei um errinho aqui. Corrige, achei um erro ali. Então, você pega, dá 2, 3 livros ali para o seu pai, mãe, primo, parceiro, parceira ler, mas bem próximo de você, assim, até uns 10 livros, e peçam o feedback deles. Ao invés de investir em propaganda, invista para você ter um feedback desse grupinho que está ao seu redor. Esse grupinho que está ao seu redor, eles vão falar: ai, que história linda, não gostei, olha, tem um erro ali, um erro, que às vezes passa batido, é normal. Aí você pega esse feedback deles, corrige ali o produto, né? Sem ninguém sair falando mal do teu livro por aí. Corrige ali o seu produto, ajusta aqui, ajusta ali de acordo com esses seus primeiros leitores. E você vai para um passo seguinte, tá? Esse passo seguinte, como que funciona? Pô, eu publiquei, testei o meu produto, né? Corrigi alguns erros, formatei da melhor maneira, porque eu achei que não ficou legal a letra aqui, né? Corrigi, agora tá supimpa e tal. Legal. O segundo passo que você tem que dar, e o objetivo, assim, desse passo é você testar esse livro, esse produto seu num grupinho maior, que a gente fez com a eClap, e que assim que funciona com qualquer empresa, qualquer startup. Isso tá já nos manuais lá do empreendedorismo, tá? Não estou contando nenhuma novidade, eu estou fazendo só uma analogia com o negócio de livro. Muito bem. Aí você vai lá, segunda fase, você tem que atingir um grupinho maior. O teu produto já está melhor, bacana, você teve uns feedbacks iniciais, e você tem que atingir ali o colega de trabalho, né, o namorado da sua prima, e por aí vai. Vale investir em propaganda nessa hora? Também não. Não vale. O que vale investir? Vale muito a pena você investir no quê? Pô, dá alguns livros de aniversário, porque a pessoa ela se sente obrigada a ler e te dá um feedback. Aí você pede para ela, para que ela poste nas redes sociais, até por isso que você leu. Então essa é uma fase onde você vai criando alguns exércitos, você vai criando exército, né? Você atinge um público maior, não aquele que está ao seu redor. Você atinge um público de conhecidos, mas não os mais próximos. Você dá de presente, surpreende, no Natal, papapá. Qual o investimento nessa fase? Investimento é você comprar alguns livros, adquirir alguns livros, tem estoque, e dar ali para as pessoas ao redor e pedirem para que, claro, quando a pessoa recebe, ainda mais sendo com dedicatória, com não sei o que, elas vão, você vai criando alguns exércitos, vai criando exército a teu favor, você está criando ali, você está criando pessoas que vão te ajudar. E essa fase ela é muito importante, por quê? Porque isso é o pilar de sustentação para um negócio chamado Buzz Marketing, tá? O livro, para vocês entenderem, falando especificamente do livro, tá? O que faz o livro vender é a indicação, é quando uma pessoa indica para outra. Então você tem que criar nessa segunda fase, que você já tem um produtinho legal, bacana, essas pessoas que onde você vai presentear, em compensação, você vai pedir para que eles postem, indiquem, tirem uma foto junto lá, agradeçam, etc. Então você está começando a criar aí uma base. Vale a pena você mandar nesse momento com os profissionais aí, dar uma olhada de contas, algumas contas de você criar ali um alicerce, sabe? Legal. Criou. O quanto custa investir nessa fase? Muito menos do que sair investindo e fazendo propaganda e de repente não agradar e não vender e jogar o dinheiro fora. Custa, de novo, investir no próprio livro, adquirir lá alguns livros, você tem estoque e usar de estratégia. Vamos supor, se você tem 50 livros, você adquire 50 livros, você vai dar esse 50 livros de aniversário, autografado, ou qualquer coisa que seja, você está criando um exército para você. Um exército que vai fazer o buzz marketing do teu livro, como qualquer outro produto. Tudo bem, passou esta fase, se você passou, conseguiu, a galera gostou do seu conteúdo, porque pode ser que não goste, paciência, faz parte também, mas gostaram do teu conteúdo, desse exército, aí que as vendas vão começar a acontecer, que é a hora de você começar a se preocupar com vendas e não precisa mais testar o produto. Quando você passar por essa fase, que você criou o seu exército, investiu só no seu livro, investiu no grupo próximo, depois no grupo, só investiu no seu livro, não fez mais nada, encontrou as pessoas, deu um abraço de presente, autografou.
Quando você passar esta fase, aí faz sentido você começar a se preocupar em vender. Aí começa, pô, se o seu livro é bacana, esse exército que você criou vai começar a indicar o teu livro e as vendas vão começar a pipocar. Se as vendas não acontecerem, opa, pode ser que não tenha gostado do teu livro. O que você gastou? Nada, você investiu no teu livro, beleza. Deixou um legado, tá lá, maravilha, bola pra frente, vamos partir pra outra. E nessa fase, quando você rompe essa barreira aí, que essas pessoas começam a indicar o teu livro, e as vendas começam a acontecer, aí começa a valer a pena você pensar em investir em alguma coisa relacionada à propaganda. Se você mora na cidade XBZ, e você deu lá 40, 50, 60 livros, deu mesmo, para as pessoas ali ao redor, ali do seu convívio da sua cidade, quando você for, espera um tempo de maturação, colhe os feedbacks, fotinho da galera, posta todo dia lá o pessoal com o teu livro na mão, pede para eles postarem, você reposta, aquela história toda. Aí vale a pena você fazer o quê? Você investir um pouco em propaganda nichado para essa região, porque o seu livro está fazendo um barulhinho ali. Vale a pena você pegar o quê? Mandar uns livros para contas literárias de Instagram para eles fazerem a propaganda e as pessoas serem impactadas com o teu livro. Beleza, aí começa a valer a pena. E aí as vendas começam a surgir. E as vendas vão começando a surgir assim. Não existe outra maneira. E o mais legal vem depois dessa fase. Essa fase, se você conseguir romper a barreira e passar... Mas tem que fazer isso, não tem outro caminho. É que nem empresa. Para você conseguir fazer isso e romper essa barreira, você vai mudar de escala, de fase. Que você começou as vendas começaram a pipocar, algumas contas literárias fazendo propaganda do teu livro porque você leu, né? São pessoas comprando o teu livro que você não conhece, porque são pessoas ao seu redor que estão indicando que você criou o exército lá forte, bacanão. E agora vem escala, que não é umas vendas pipoca ou não, porque agora você vai ter quase que em PG pessoas indicando o teu livro se gostaram. E aí sim as vendas vão acontecer pra cacete. Entendeu? Significa que o mercado gostou do teu livro, significa que você atingiu o objetivo. Agora vale muito a pena sentar o dedo mesmo em propaganda, porque você vai vender, você já não tem mais risco de investir em propaganda e não vender. Você criou um exército, você fez as fases, investiu pouco, investiu com inteligência, investiu só no seu conteúdo, testou, corrigiu, voltou, colocou pro mercado e pau na máquina. Então o que acontece? E por que eu tô falando isso, tá? Primeiro para vocês entenderem as fases, como qualquer outra empresa é assim, startup é assim, só que os nomes são diferentes, tem nome técnico, tá? Tem um nome que se chama MVP, depois você vai para a fase de tração, depois você vai para a fase de escalabilidade, depois... Então assim, você tem, igual uma empresa, porque vocês viraram empresário quando montam o livro, existe as estratégias e quem seguir essa estratégia tem, não quer dizer que vai ter sucesso, mas tem mais chance de ter sucesso do que quem não faz. Então o que eu vejo? Eu vejo muita gente se frustrando, coloca o livro e fica esperando, mas eu não consigo entender, isso agora fez sentido na minha cabeça. A pessoa, por exemplo, publica, nem ela adquiriu um para ver como está ficando, por que ela quer que outra pessoa compre o livro dela se nem ela mesma tem? Se você não pegou uns feedbacks da família ao teu redor para saber se a groselha que você inventou é boa, se o chá que você criou é bom, como é que você vai querer vender um chá na internet ou qualquer coisa e esperar que as pessoas saiam comprando? Não, você tem que criar ali uma estratégia. E essa é a melhor estratégia por quê? Porque onde se investe menos dinheiro se perde muito menos. As pessoas ou colocam o livro e saem fazendo um monte de propaganda, anúncio, não sei o quê, papapá, e a coisa não funciona assim. E aí eu vejo que as pessoas acabam se frustrando, mas por quê? Porque adotaram a estratégia errada. E aí que eu quero chegar, que é muito importante vocês acompanharem. E é isso que o mercado não quer que você saiba, que eu gostaria de falar para vocês com todo o meu coração. Você é levado a crer pelo mercado, olha que interessante que eu vou falar, você é levado a acreditar que, nossa, eu tenho que investir em propaganda, porque assim como o livro, não, se não vende porque não tem propaganda, porque é propaganda. Você é levado a crer nisso, primeira coisa. Número 2, você é levado a crer que, nossa, você tem que pegar, contratar, fazer, desenhar, rabiscar, e aí você paga um aqui, paga outro ali para fazer o negócio. Você é levado a acreditar nisso. Terceira coisa, você é levado a acreditar também, mas tem a hora certa para isso, eu vou explicar, mas você é levado a acreditar o quê? Não, você tem que ter os livros em todas as livrarias porque está mais próximo. Isto tudo é a maior mentira que estão te contando. Tá? E eu vou explicar muito rápido por quê, mas depois eu vou fazer um vídeo com muita calma. Tá? Então vamos raciocinar comigo o seguinte, raciocínio. Olha que legal isso. Por que falam para você investir em propaganda? Porque estão recebendo dinheiro sem risco nenhum.
Então, se você investe na propaganda, essa pessoa, essas mídias, redes sociais, o que seja, elas estão recebendo o teu dinheiro, independente de você vender livro, eles estão fora do risco. Mas eles põem na nossa cabeça que tem que fazer propaganda. Então você vai lá inocentemente, a gente vai lá, investe, e eles não têm risco nenhum, eles estão ganhando dinheiro. Você acha que eles querem que você pare de investir em propaganda? Claro que não, eles estão ganhando dinheiro com isso daí. Você põe o dinheiro na frente, independente se vai vender ou não, porque não tem estratégia, não tem nada. Então, não façam isso. Esse é o primeiro ponto. Primeiro grande erro que a gente é levado a acreditar. Tá? Segundo, que é muito louco isso daqui. As pessoas falam assim... As pessoas não, o mercado, né? Não, você tem que ter o livro em todas as livrarias. Mentira. E te provo agora que isso não funciona. Muito rápido. E te mostro o quanto isso sai caro, tá? Primeiro, que todos nós aqui, com certeza, amamos livrarias. Mas nós representamos 0,00001% do mercado. E nenhum mercado sobrevive tendo 0,00001% de gente que goste, né? As livrarias, elas estão entrando em recuperação judicial, elas estão quebrando, elas estão fechando, elas estão indo para o brejo. Então a livraria não vende livro. A livraria, quando você vai à livraria, você compra tablet, caneta, presente, cartão, sorvete, café, o que você quiser. Fita de videogame, jogos, tabuleiro, mas você não compra livro. E nelas estão fechando. Então, não se preocupem com livraria agora, tá? Estratégia número 2. Alguns malucos falam para você o seguinte: não, você tem que deixar pelo menos 3, 4 livros na livraria e esperar meses. Meu filho, vou explicar uma coisa para vocês. Esses caras de livrarias, existe o nome, livraria. Existe livraria sem livro? Não, não existe. Se você entrar numa livraria, ela estiver vazia, é uma livraria? Por mais que esteja escrito livraria, não é livraria. Uma livraria só é livraria se tiver livro lá dentro. Então, as pessoas falam para você botar o livro lá dentro para que esse livreiro tenha produto e atraia gente lá. E ele quer produto para atrair gente para lá, para vender tudo menos o teu livro. Por quê? Porque ele quer vender o Harry Potter, que é o que dá a margem, ele quer vender o outro, ele quer vender os 50 tons de cinza, ele quer vender... É isso. Então, quanto mais produto uma livraria tem, teoricamente, mais gente ela atrai. Só que não precisa ser em cima de você. Então as pessoas falam: não, você vai lá, negocia com a livraria, deixa 3, 4 livros lá, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês realmente, o que é melhor? Você deixar 3, 4 livros numa livraria, que o cara vai deixar no fundo, não sei aonde, só pra atrair, ou você pegar esses 3, 4 livros, autografar e dar de presente pra 4, 5 pessoas que vão fazer propaganda? Só que ninguém quer que você saiba disso. Só que você botou o teu dinheiro pra deixar lá consignado na livraria, paradão lá, pra você fazer propaganda da livraria, as pessoas entrarem na livraria lá, comprarem tudo menos o teu livro. Pô, meu livro está na livraria X. Beleza, a pessoa vai lá e vai comprar, mas não vai comprar teu livro. Não, usa esse dinheiro inteligente. Mas por quê? Você está aumentando a gama de produtos lá do livreiro. É isso. Isso ninguém vai falar para você. Isso eu estava percebendo no mercado. Então, de novo, propaganda. Querem que você ponha o dinheiro na frente, independente do risco. O risco, você paga, mas o risco é teu, porque o meu já ganhei. Livraria, deixa o seu livro aqui para eu ter um monte de produtos. Já pagou, já colocou lá, tá lá 3 vezes esperando, num lugar que não é legal. O teu risco, o risco do livreiro, nenhum. E o seu? Todos. Não, mas então eu tive uma ideia melhor. Eu vou numa gráfica, vou publicar meu livro. Legal. Lá vai você botar dinheiro pra caramba na frente lá, fazer uma tiragem mínima para chegar num suposto custo unitário menor, não sei das quantas, para você ter que estocar. A gráfica ganhou. As pessoas, não, vai numa gráfica. Beleza, a gráfica já ganhou, o risco é seu. Você já botou sua grana lá. Fez uma tiragem de 200, 300 livros para poder diminuir o custo, tendo que transportar, levar para casa. Eu já falei isso. Deixar guardado num cantinho lá, que o cachorro vai comer, o outro vai fazer um xixi, a mulher vai reclamar, o marido não sei o quê. E aí você vai ter que dar um jeito de vender isso daí, porque você quer recuperar o seu dinheiro, né? E não é hora de vender, mas quer dar um jeito de vender. Aí com você conseguindo vender, você vai ter que ter um canal de venda, né? E outro canal de distribuição. Ou seja, você vai ter que ir no correio, postar um por um, etiquetar, voltou, administrar. Risco totalmente seu. Totalmente seu. É impressionante, o mercado não quer. O mercado ele quer que você coloque o dinheiro sempre e assuma todos os riscos. Aí eu fiquei pensando, né? Por mais que a gente... Só existe 2 modelos de negócio no mercado onde de fato você não precisa colocar o dinheiro na frente. Um é o ICLEP. A gente divide o risco. A gente só ganha se você vender. Se você não vender, a gente não ganha nada. A gente realmente quer que você venda. Que você faça sucesso, que você brilhe. Vai brilhar. Mas a gente não precisa botar o dinheiro na frente aqui. A gente é o único modelo de negócio assim no mercado. Tá, se vocês parem para analisar.
E outro modelo de negócio no mercado são as editoras tradicionais, onde, claro, tem muitas editoras aí que cobram para publicar, mas eu estou falando aquelas que você não precisa colocar o seu capilé, né? Aquelas que... Só que qual que é o problema dessas? Pô, essas são seletivas, são exclusivas, só trazem para o livro de fora do Brasil, só querem saber de falar de Paulo Coelho, de não sei o quê. Pô, que não resolve o problema do mercado do cara que quer publicar lá e se lançar. Estou falando isso e acho muito importante, primeiro, claro, para vocês, antes de mais nada, não jogarem dinheiro fora, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Segundo, vamos ter estratégia. Eu vou fazer um vídeo explicando com mais calma. Terceiro, puxando sardinha, que não é da minha natureza, e vocês muitos já sabem, o único modelo de negócio do mercado que não quer o teu dinheiro, que não quer nada antecipado, não quer risco nem nada, é o eClap. Acabou. Você põe lá, tal, acabou. Se vender, a gente ganha, se não vender, a gente não ganha. Então, assim, é honesto, é justo. Então a gente quer que você venda. A gente vai, por isso que eu até vou fazer o vídeo. Olha, se você seguir essas estratégias aqui, você vai aumentar as suas chances de vender o livro. E claro que essas fases, elas definem de fato o quão... Porque você tem todo tipo de empresário. Pô, você tem um empresário lá que está sempre devendo. Você tem um empresário que paga as contas. Você tem um empresário que ganha dinheiro. Você tem um empresário que estoura, que faz sucesso. Isso em qualquer coisa. O médico é assim, advogado é assim, tudo é assim. E no mercado você tem escritor que é assim. Aí isso vai separar o joio do trigo. Pô, onde que eu quero chegar com o meu livro? O que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo? Não tem certo nem errado. Depende do que você definiu como objetivo antes pra você. Ah, não, pô, eu quero deixar um legado, publicar. Tá aqui, beleza. Pô, legal. Tô realizado. Não. Pô, eu queria ter um complemento de renda. Alguma coisa. Complemento. Pô, então tem que ter uma estratégia. Ah, não, eu quero viver disso. Outra estratégia. Ah, eu quero... são estratégias completamente diferentes. Mas eu queria plantar essa sementinha na cabeça de vocês, para vocês irem pensando, tá? Entendendo, olha, porque a gente, claro, se você chegar numa gráfica e falar assim, um exemplo, eu quero comprar uma tiragem de 1000 livros, 1000 livros meus, provavelmente, por estarem produzindo 1000 livros seus e não terem aí nem intermediário, nada, provavelmente o seu custo unitário do livro ele vai ser um pouco mais barato. Assim, provavelmente. Mas isso não resolve o problema. Porque você tem que botar na sua grana 1000 livros sem saber se vai vender. Então assim, tudo, o mercado, só pode reparar no que eu estou falando. O mercado ele quer sempre o adiantado. Mas entrar no risco como a gente entra, ninguém quer. É muito louco isso daí. Claro que a gente não é perfeito, tem muito que evoluir. Eu sempre falo isso, humildemente. Pô, a gente tem planos maravilhosos aí para o eClap. Que se a gente conseguir... Putz, vai ser sensacional para o mercado editorial como um todo.